hoje nós vamos entender o que é aí a doença celíaca, o que causa, como surge, enfim, temos todas essas dúvidas para tirar. Hoje está na moda aí a pessoa que tem intolerância ao glúten ou não, isso já existe há muito tempo ou não, enfim, são muitas dúvidas para poder tirar e estamos aqui com duas convidadas que vão assim abençoar grandemente a sua vida. Temos aqui a nossa gastropediatra Karina Azevedo. Muito bom dia, bom querida. Dia. Seja muito bem-vinda ao De Muito Tudo Um obrigada. Pouco. E também a Ana Drummond, que é diretora social ali da ACELBRA, que é a associação que trabalha com os celíacos, não é mesmo? Exatamente. Isso mesmo? E a Ana, ela é celíaca, não é, Ana? Sim. Então, gente, fala pra gente o que é essa intolerância ao glúten. A doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten. Certo. O glúten é aquela fração proteica de trigo, centeio, cevada, do malte, que é um subproduto, e a aveia, para a gente aqui no Brasil. Ela desencadeia uma reação no organismo e leva aos sintomas. Só que ela acontece em pessoas geneticamente predispostas. Então é algo genético. Sim, a predisposição é genética. Certo. O desencadeante, ele ainda está em estudo, é um desencadeante ambiental e certamente o que inicia o processo é a presença do glúten no nosso intestino delgado. E normalmente a pessoa descobre que ela tem essa intolerância criança? Criança, a Karina. forma clássica acontece nas crianças entre 2 e 3 anos de idade, com diarreia crônica. Isso leva aos sintomas que eu vou descrever a seguir. Então, a perda de massa muscular, principalmente perda de massa glútea, a desnutrição que se segue, porque o intestino fica incapaz de absorver os nutrientes, desnutrição, a perda de peso, essa é a forma clássica. Certo. O principal marcador é a diarreia crônica. Em outros indivíduos, podem desencadear os sintomas paucissintomático ou monossintomático. Correto. Na criança maior e no adulto. Ela pode ser diagnosticada desde 2 anos de idade até no idoso, justamente pela essa pobreza de sintomas que podem acontecer em alguns casos. Então, infertilidade pode estar associada com a doença celíaca, né, na mulher jovem. A perda de peso e esses sintomas clássicos também podem acontecer nas pessoas mais velhas. Ou uma anemia intratável, muitas vezes a criança ou o adulto jovem tem uma anemia, está fazendo a suplementação adequada de ferro e não melhora. Também sintomas neurológicos e neuropsiquiátricos, irritabilidade, cefaleia. Então, na criança maior, no adulto jovem, nos adultos e nos idosos, ela pode se manifestar de várias formas. Certo, depois a gente vai perguntar Tá. então nos adultos. Ana, conta pra gente, como você descobriu que você era celíaca com quanto tempo? Na realidade, aos 38 anos eu comecei a ter essa gama aí de sintomas, Certo. sem que eu me classifico no assintomático, né? Correto. Porque eu não tinha essa diarreia crônica, mas eu tinha irritabilidade, comecei a perder, eu entrei na menopausa muito nova, né? Olha. Então, assim, e eu ia buscando e não existia ninguém, como eu não tinha o sintoma clássico que ficava na questão da diarreia, eu comecei a ficar meio que desenganada, porque eu cheguei dos 38 até os 40 anos, eu fui a 35 quilos. Né? Eu sou baixa, eu tenho mais ou menos 1,5 m, mas o meu peso ideal era em torno de 48, 50 quilos. E eu acredito que, como não está ainda definido qual que é a forma de fazer com que essa doença ecloda, né? Eu acredito que tem aí alguma coisa além da parte genética, né? Que seria um estresse, né, uma perda de um familiar, e que eu acho que no meu caso foi o que desencadeou. Mas nessa luta, quando eu estava às vésperas, né, de 41 para 42 anos, um primo meu, que já até faleceu, Dr. Paulo Maurício, do Rio, ele
descobriu junto com o doutor Adriano Carvalho aqui em Belo Horizonte. E então ele falou, me deu a notícia que eu tinha que, a alimentação que eu tinha que retirar, e ele falou, vai em busca de, tem muitas associações já, né? Então, na realidade, essas associações, pais com essa dificuldade, porque não eram todos médicos que estavam preparados para essa doença que a gente chama de nova, né? É uma doença nova, é uma doença atual, que está sendo descoberta, né, atualmente. Então, eu fiz a busca de lugares que pudessem me acolher, me informar melhor do que seria a doença. E foi aí que eu encontrei a Celbra, né, através de busca pela internet, eu localizei a Celbra e fui até a Celbra MG na pessoa da Ângela, que é a presidente atual da Celbra. Certo. Lá eu fui muito acolhida, eu fui ouvida, eu recebi explicações, né, porque ela era uma mãe de uma criança celíaca, né, que ela descobriu que ele era celíaco aos 3 anos. Isso, vamos pôr aí que tem pelo menos uns 20 anos, mais ou menos. Correto. Então, eu achei aquele trabalho de acolhimento, de informação, ela me Bem propício. me deu alternativas de alimento, né? Se você não pode comer farinha de trigo, então vamos substituir o bolo, ao invés de fazer com a farinha de trigo, faz com a maisena, com creme de arroz, né? Vamos trazer alimentos que são da região, né? A tapioca é um substituto para o pão, né, por exemplo, né, para aquele pãozinho do café da manhã, o lanche da tarde. Então, eu aprendi uma infinidade de produtos e de meios de sobreviver, né, e encarar de frente uma doença que eu não preciso tomar remédio. Eu preciso apenas de uma dieta isenta de glúten e, inclusive, da contaminação cruzada. Correto. Que é onde é o maior problema do celíaco para ele se alimentar. Pão de queijo é feito com polvilho e queijo não tem glúten. Mas se ele for feito dentro de uma padaria, num ambiente contaminado... É a contaminação cruzada. Ele tem a contaminação cruzada. Correto. Né? Uma espumadeira que eu uso, que eu fritei um quibe, né? Quibe tem trigo. Então, se eu frito um quibe, aquela gordura ou a própria espumadeira, não adianta eu colocar lá, fritar uma mandioquinha, por exemplo, que ela vai estar contaminada e vai fazer mal. Os utensílios também. Os utensílios, tudo, né? O próprio ambiente, né? O ambiente de uma padaria, por exemplo, não é recomendado. Então, através da associação, eu vi uma outra oportunidade de vida. O mundo que era pequenininho ficou grande. Ampliou. Eu cheguei lá chorando e saí de lá sorrindo. E a minha vida, assim que eu comecei com a isenção do glúten, de 35, em 3 meses, de 35 quilos eu fui para 45, quase o meu peso ideal. E nisso eu fiz também... eu fiquei tão feliz que eu gostei sempre de atividade física, mas eu passei a fazer corrida de rua. Olha. Então, isso me deu uma outra motivação. Outro ânimo. E aí, eu pensei assim, poxa, eu passei tão mal, eu achei que eu estava desenganada da vida, né? E falei, então eu quero contribuir, eu quero entrar para essa associação, que é uma associação... feita com muito carinho, né, de acolhimento, tudo que eu recebi lá, eu falei, eu quero participar. Né? E nós vamos até falar sobre dicas, várias coisas, mas eu quero que vocês confiram comigo uma matéria com dicas para pessoas que têm essa doença celíaca. Vamos conferir, depois a gente volta batendo mais papo. Maria Carolina é celíaca e teve o diagnóstico da doença quando ainda era uma criança. Meus pais descobriram quando eu tinha um pouco mais de 1 ano de idade. Comecei a ter diarreias muito recorrentes, comecei a ficar desnutrida e não achavam nenhuma causa para o que estava ocorrendo comigo.
E depois de passar por diversos médicos, ficar internado algum tempo, um médico aqui de Belo Horizonte, que é especialista em doença celíaca, chegou até ele o meu caso, ele falou, calma que a gente vai fazer alguns exames. E a partir desses exames eu fui diagnosticada. A princípio, os alimentos que foram tirados da minha dieta foram o trigo, a aveia por contaminação, o centeio, a cevada e o malte. E a partir daí a minha família foi que começou a procurar receitas, substituições, pegar as receitas de biscoito, pães, procurar os alimentos industrializados que não tinham nada disso para eu tentar me alimentar, mas sempre me alimentei comendo de tudo dentro dessas restrições. Gravamos esta matéria em um restaurante em Belo Horizonte que tem um cardápio especial com pratos sem glúten. Eu conversando com meus sócios, eu falei, vamos lá implantar uma comida sem glúten. Né? Essa foi uma opção. Além de ser uma coisa boa, foi também uma escola comercial. Porque é muito difícil você chamar a atenção dos públicos no hotel para uma comida que você pode comer em qualquer cantinho. E é claro que Maria Carolina vai experimentá-los. Delicioso. Eu acho que uma pessoa que não sabe que não tem glúten comeria tranquilamente, não ia ver a diferença não, porque está muito gostoso, muito saboroso. Sempre é possível ser feliz sem glúten. Deu até uma vontade de comer, né? Uma massa. E eu quero fazer algumas perguntas, Karina. Temos já uma mensagem para você da Cici Novaes. Quero agradecer a doutora Karina pelo atendimento de qualidade e dedicação durante 7 anos da minha filha Ana Beatriz. Um beijo. Muito obrigada. Manda um beijo. Você pode mandar aí sua mensagem no 3253-3320. Você fala ao vivo aqui conosco, 3253-3320 e 3209-3301, opção 1. Você deixa sua mensagem, 3209-3301, opção 1. Deixa sua mensagem, eu vou estar lendo aqui. Karina, tira uma dúvida minha. Quando a Ana falou, é uma doença nova, realmente é uma doença nova ou as pessoas não descobriam que era essa doença? Na verdade, ela tem sido muito mais pensada na atualidade. A gente tem aumentado o número de diagnósticos da doença celíaca. Certo. Né? Ela já foi descrita há muitos anos, mas hoje em dia o médico está pensando mais, porque a gente estuda mais a doença celíaca, a gente acaba estando mais atento a essa possibilidade diagnóstica. Até porque nós dispomos de mais métodos diagnósticos. Correto. Então nós dispomos do exame para triagem, que a gente chama, que são os autoanticorpos, anticorpos que o organismo do paciente produz contra o glúten. Correto. Então é a transglutaminase que a gente tem usado atualmente nas crianças, ou o antiendomísio, que é um outro exame que a gente colhe do sangue, e o acesso à biópsia do intestino, que é feita pela endoscopia, que é o único diagnóstico definitivo para a doença celíaca. Certo. Então esse acesso é endoscopia mesmo. Né? Isso cria uma certa confusão, mas é uma doença do intestino, eu vou fazer uma endoscopia? Correto, porque é do intestino delgado, então a gente tem acesso pela endoscopia digestiva alta. Certo. A colonoscopia isso nos eu imaginaria mostraria que a parte imaginaria baixa. a colonoscopia. Exatamente. Então é endoscopia digestiva alta e aí tem que ter uma comunicação entre o médico que está solicitando o exame com o médico que vai realizar o exame para fazer as biópsias múltiplas no intestino delgado, procurando esse diagnóstico. Entendi. Eu fiquei pensando, né? A Ana, ela descobriu que ela era celíaca com mais de 30 anos. Uhum. Ela já era celíaca desde antes e só descobriu ou você pode adquirir assim ao longo da sua vida? Não, ela já tinha predisposição genética e houve um gatilho para desenvolver os sintomas. Tá, é o que ela colocou. Muitas vezes alguns estudos mostram pra gente que gatilho que seria isso, porque ela só começou a manifestar com 30 anos. Então, às vezes, após uma cirurgia... Ah, então você pode manifestar posteriormente também. Sim, geneticamente ela já era predisposta,
mas houve um gatilho para a doença se manifestar mais intensamente, quando ela começou a emagrecer. Certo. E o que o excesso de glúten pode causar? No celíaco, ele vai gerar desnutrição, a própria diarreia crônica, a má absorção dos nutrientes. Porque o intestino, ele dentro, se a gente olhar no microscópio, ele tem microvilosidades, que é a superfície absortiva. Certo. Na doença celíaca, ela achata as vilosidades do intestino e impede a absorção dos nutrientes. É como se o intestino ficasse plano, mucosa plana, a gente brinca mucosa careca. Certo. Então ela não absorve bem nenhum dos nutrientes. Então ferro, zinco, as próprias proteínas, as vitaminas que ela ingere não são aproveitadas pelo organismo. E eu queria até perguntar, hoje em dia nós estamos com vários tipos de dieta. Sim. E vários nutricionistas, às vezes, indicando fazer dietas sem glúten. Como que você vê isso? E pessoas que não têm intolerância ao glúten. Isso é muito importante, porque na doença celíaca é obrigatória a dieta sem glúten. Certo. O paciente não poderá comer mais glúten por toda a vida. Dessa forma, o intestino vai voltar ao normal e ele vai ter uma vida normal desde que não faça ingestão do glúten. Certo. Hoje, o glúten está muito nos holofotes. Tá na né? moda, Tá na né? moda. Então, se for por um estilo de vida, se a pessoa decidiu e conversou com o médico, se ela quer fazer um regime e retirar o glúten, isso é uma opção para ela. Mas que seja orientada pelo nutricionista e pelo seu médico, porque ele tem que fazer as substituições. Porque né? a falta também pode trazer um problema. O glúten, ele é um alimento presente, é uma proteína, né? Então ela vai ter que fazer as substituições adequadas. Certo. Simplesmente por modismo, a gente desaconselha. Ela tem que ser uma dieta orientada. Já para o celíaco, ele não teria opção. Ele tem que instituir a dieta sem glúten para o intestino dele voltar ao normal. Entendi. Sem o glúten, se ele fizer uma biópsia do intestino, depois da exclusão do glúten, o intestino dele é tão normal quanto de um não celíaco. Interessante. Foi isso que aconteceu. Eu, antes de fazer o exame, os médicos me falaram, você continua com a sua vida normal do jeito que você fazia antes, até você fazer o exame. Porque senão pode dar um falso negativo. Justamente. Né? E aí você não vai Entendi. localizar o porquê. Claro, claro. Né? Então, essa falta de vitamina, de ferro, né? Isso tudo eu ingeri por muitos anos, né? Ao longo desses 4 anos aí que eu não sabia porquê, eu ingeria e me mantinha com deficiência de ferro, de B12, né? Ácido fólico. Então, ela estava sempre do limite para baixo. Mesmo você fazendo suplementação. Mesmo fazendo suplementação. Porque eu fazia porque eu via que tinha um déficit e ninguém localizava o porquê, o que era que desencadeava isso, né? Mas assim, hoje em dia a gente encontra produtos, restaurantes, tem bistrô em Belo Horizonte que já oferece alimentação totalmente isenta de glúten. Você até comentou até no site da Celbra, tem, não tem? Basta acessar www.celbramg.com.br e você vai ter lá toda uma relação. Nós fizemos uma relação lá tem os produtos que você pode substituir, as lojas onde você encontra produtos sem glúten, lojas, restaurantes, né? As outras associações de outras cidades, né? Porque a gente tem a Celbra no país inteiro. Né? E aqui, se você está em Minas, você procura a Celbra MG, que lá nós vamos dar à pessoa esse acolhimento. Onde fica a Celbra aqui? Aqui fica na Boa Vista, né? Eu estou perdida aqui agora o nome. Mas pelo site você encontra, porque primeiro você precisa fazer um agendamento, porque você entendi. vai fazer, na rua Furtado de Menezes, lembrei. Você vai fazer um agendamento, né, com a gente, para a gente fazer um atendimento personalizado, para conversar com você, te orientar de todas as formas possíveis, né, com entrega de folders. Nós fazemos também um trabalho que a gente vai a escolas para ajudar na merenda, né, porque muitas crianças ainda não descobriram e às vezes aquela merenda ela
não seria o melhor para ela. Então a gente, quando é lançado um produto novo, a gente faz esse acompanhamento. Sempre atualizados, né? A nossa intenção sim, né? E nós temos dias que a gente, em maio a gente comemora o Dia Internacional do Celíaco e nós temos vários encontros ao longo do ano, né? Pelo menos duas reuniões anuais que a gente faz no início e no final do ano, onde os patrocinadores, onde essas empresas que vendem alimentação sem glúten fazem uma oferta, a gente faz um lanche coletivo, todo sem glúten, então a gente faz essa reunião, essa confraternização, onde a gente se sente acolhido e se sente pronto para viver como todo mundo na sociedade. E falando em acolhimento, em sentir a vontade, nós temos gente que quer falar com a gente ao vivo aqui. A Rosimeire está aqui muito à vontade no programa e tem algumas dúvidas para poder tirar. Bom dia, Rosimeire. Bom dia. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Você tem uma dúvida? Isso. É porque minha mãe, ela tem 75 anos, né? Certo. Eu queria perguntar para a doutora Karina. E todas as manhãs ela está acordando e está tendo diarreia. E às vezes durante o dia ela melhora, mas já tem mais ou menos uns 4 meses que ela está assim. Aí será que ela também teria essa intolerância, né, a glúten? Pela faixa etária dela, Rosimeire, eu sugiro que ela se consulte com o médico ou gastroenterologista, que existem outros diagnósticos nessa idade. Apesar dela ser idosa e ser possível o diagnóstico de doença celíaca, ela deve ser atendida pelo clínico que vai avaliar melhor qual exame que ela deve fazer primeiro. Certo. Tá? Rosimeire, eu quero te agradecer, querida. Obrigada por estar ligando. Eu amo o programa, traz muitas informações pra gente. Que bom, que bom. Um beijo grande pra você. Né? Deus abençoe a sua mãe também, que ela melhore rapidamente. Obrigada, querida. Nada, um beijo. A paz do Senhor de Deus. A paz. E falar sobre locais que vendem produtos para os celíacos, para pessoas que não querem consumir glúten. Vamos conferir uma matéria que vai estar nos ajudando também, abrindo mais o nosso horizonte. Pensando em facilitar a vida de quem não pode consumir alimentos com glúten, Daniela resolveu passar de cliente para proprietária de uma loja especializada em produtos naturais aqui em Belo Horizonte. A ideia surgiu meio sem querer. Eu era cliente, era uma loja que já existia, ela foi fundada em 2009 e à medida que eu fui consumindo os produtos, eu gostava muito da loja e a loja ela foi posta à venda e aí a gente comprou essa loja. A escolha dos produtos que são vendidos na loja é rigorosa. Cada informação no rótulo é detalhadamente conferida. Todos os produtos da loja não contêm o glúten nem por contaminação. Então, nosso primeiro cuidado é analisar o fornecedor que vai fornecer esse produto para a gente. O jeito que ele produziu esse produto, o jeito que ele estoca esse produto, se tem contaminação cruzada na sua produção, para a gente poder recebê-lo. No caso dos produtos com glúten, ela pode perceber na gôndola do supermercado se eles estão próximos a produtos que contenham o glúten, como a própria farinha de trigo, pães tradicionais. E em casa, ter o cuidado da pessoa que não é celíaca, de limpar o forno, por exemplo, quando a pessoa celíaca for utilizá-lo, passar uma pizza, um pão, para não ter contaminação nesse ambiente também. Uau, que loja maravilhosa, né? Ali na Empório Nutri, onde você pode encontrar muitos produtos que vão te abençoar. Mas, Ana, é um pouquinho mais caro, né? Eu fiquei observando a dieta sem glúten, até para quem vai ao nutricionista. Imagina a pessoa que precisa. Não é uma alimentação barata.
Toda alimentação diferenciada, né? Isso. Ela é sempre mais cara, isenta de glúten, isenta de lactose, né? Para o diabético também. Então a gente tem inclusive procurado políticas sociais e já existe um projeto encaminhado para a redução desses impostos, né, para que o celíaco tenha também acesso e a garantir a alimentação que ele precisa conforme nos moldes que está na Constituição Federal, no artigo 6º. Né? Então, eu queria convidar a todos que tenham qualquer dúvida e que aquele que já sabe, venha nos procurar, né? Acesse pelo site www.acelbramg.com.br, que nós vamos conversar com a pessoa, vamos fazer essa acolhida e ela vai ver que a vida fica até melhor quando você assume assim. Aí, gente, é uma nova visão daquilo que você achava que era um grande problema. E, doutora Karina, a gente estava até conversando aqui um pouquinho nos bastidores, a pessoa pode estar indo e comprando ali o alimento industrializado, mas também pode haver substituições. Fazer as substituições possíveis, né, sem precisar necessariamente de utilizar dos industrializados, eles complementariam a alimentação, mas as farinhas de milho, a própria maisena, né, derivada do milho, a mandioca, a fécula de batata, eles substituem muito bem o trigo nos bolos, nas preparações caseiras e nutricionalmente também para as crianças. Então, para os papais lembrarem que nem sempre o industrializado vai resolver tudo, ele pode fazer substituições e preparações caseiras. A Celbra tem até receitas disponíveis no site já com essas substituições. Gente, eu quero agradecer muito. A gente bateria papo aqui amanhã toda. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Ana. Deus abençoe vocês. Que vocês continuem aí ajudando muitas pessoas que precisam, né? Com certeza tem muita gente sorrindo aí, né? Vendo que às vezes o negócio não é tão triste quanto você imaginava, né? Entra lá no site, né? Agenda ali a sua ida lá, tira suas dúvidas, que você tenha uma vida com muita qualidade.